Mas cadê o Marcelo? Ele estava aí? Eu não só esperar o Marcelo entrar aí, a gente. Mas ele tá aqui. Ele estava aí. Tá aqui ele. Ô Marcelo, podemos começar? Acho que ele tá sem. Eu acho que ele Ele- está sem áudio. Ele Você está tá na sem reunião. áudio. É. É só entrar e sair de novo, Marcelo. Edu, você está com uma cara de cansado. Pior que eu acordei cedo hoje. Acordei, o quê? 4 horas. Ah, mas você estava fora? Fui dar uma aula em Recife ontem à noite. Ah, é verdade. Você tinha... Ixi, É, tinha verdade. te Você tinha falado. falado. Fui visitar o Santa Joana lá, o hospital. Olha, será que aconteceu com o Marcelo? É, eu acho que a gente pode ir começando, até porque antes eu tenho um aviso que eu queria dar. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos iniciar mais uma reunião da Cardiologia do 9 de julho, onde a gente vai falar dos highlights do Congresso Europeu de Cardiologia, sempre daquela forma como a gente faz os highlights, a gente vai discutindo os artigos da forma que foram apresentados no Congresso. Alguns deles já têm, inclusive, as publicações, mas a gente não entra tanto nos detalhes metodológicos, mas postando os resultados, alguma discussão crítica em relação ao que aquilo vai mudar na nossa prática. Mas antes de começar os highlights, eu queria abrir a oportunidade da Gabriela Filippini se apresentar. Ela é da Dactus. A Dactus tem nos ajudado em uma série de protocolos assistenciais e é uma parceira ah, ah, em relação ao protocolo de doutorática que a gente está desenvolvendo. A gente tem um protocolo de estenose aórtica que foi desenvolvido em conjunto com eles, que alguns de vocês já receberam, inclusive, esse projeto piloto, onde você entra, se inscreve numa página, você coloca os dados do paciente, ele vai te ajudando na indicação de se esse paciente tem ou não tem indicação de TAV, que exames tem que solicitar. A gente sabe que a indicação de TAV às vezes não é tão intuitiva por conta da quantidade de parâmetros que você tem que levar em consideração nessa tomada de decisão. Está em validação o protocolo, a gente até já conversou sobre um ajuste final de para quem encaminhar no ambulatório, no consultório, a gente sabe que tem várias equipes de hemodinâmica, a gente tem tido alguns problemas, a própria Bia tentou entrar, o Marcelo também referiu aí algum problema para entrar. Eu queria apresentar para vocês a Gabriela, que é da Dactus, até para a gente se Alô, aproximar e na alô. solução desse. Agora eu estou te ouvindo. E na solução desses problemas, ela pode ajudar a solucionar. E para o pessoal da UTI, para as outras equipes, o pessoal do ambulatório que ainda não teve contato com esse projeto, eu recomendo que entrem, que façam um teste em casos do consultório. Vocês vão ver que é muito, muito rápido e prático. Gabriela, por favor. Boa noite, gente. Vou passar brevemente aqui para não tomar muito tempo da reunião de vocês. Então, como o Eduardo falou, a Dactus é uma empresa que ela trabalha com protocolos clínicos, tanto na construção quanto na digitalização desses protocolos, e aí envolve os nossos protocolos próprios quanto os protocolos do cliente também. Eu vou passar pelo link, vou projetar aqui. Acho que a tela toda fica mais fácil para não precisar ficar alternando. Esse aqui é o link que o Eduardo falou de cadastro. Então, eu vou mandar no chat daqui a pouco. A gente tem os dados necessários aqui para cadastro. E aí vocês, cadastrando, recebem o e-mail ali certinho para acesso da plataforma. E cai, uma vez que acessa, nessa área aqui. Aqui está separado por protocolos específicos, né? Então, um protocolo ali para diagnóstico da estenose aórtica, o protocolo para o Hartin e o protocolo pós-abordagem, que aí pode ser tanto a TAV quanto a abordagem cirúrgica também. Eu vou abrir aqui mais para mostrar
como funciona, porque eu não sei se o problema do pessoal foi acessando a plataforma em si ou utilizando aqui dentro. Então, aqui a plataforma está separada nessa parte de atendimento, que é o protocolo, no caso, como ele é não integrado ao prontuário, né, no momento, o atendimento seria feito aqui na plataforma mesmo. A gente pede alguns dados para identificar ali o paciente. Deixa eu passar para cá. E aí, o protocolo digitalizado com as perguntas ali estruturadas para facilitar a coleta de informação. E, enfim, à medida em que a gente vai marcando as questões aqui, né, do paciente, ele vai abrindo mais perguntas ou não, a depender do que o paciente tem ali de sinal sintoma. Vou colocar como se o paciente não tivesse esses exames no momento. Então, a gente vê que os campos aqui, né, são campos que eu posso tanto marcar, caso eu queira completar com alguma informação, quanto deixar ele sinalizado ali que eu não quero. E aí, com base no que eu respondi, ele me gera um resumo de atendimento. Pode até ser um facilitador ali, a hora que vocês estão atendendo, como tem que usar a plataforma à parte ali, tem como copiar esse texto e colar ali no prontuário para ficar registrado certinho. E com base no que foi marcado, ele traz a conduta. Então, falando um pouquinho sobre o que o paciente tem ali, né, com base no que foi marcado, com base no protocolo, o que tem de orientação aqui para o paciente. Então, é algo que a gente pode... Desculpa, tá passando uma moto. É algo que a gente pode imprimir e entregar para ele com informações sobre a doença, algo bem legal ali para que o paciente tenha mais conhecimento sobre a condição dele. Traz a questão do encaminhamento para o Hertin ou não, se esse paciente tem indicação de ser acompanhado no ambulatório, e os exames para que ele faça e leve, né, na consulta quando for fazer. Uma coisa boa, pessoal, e agradeço, Gabriela, pela participação. Se puder colocar, né, o contato do lado para o pessoal entrar em contato, o link, né, para o pessoal se inscrever, é que, como vocês viram, tanto dá para você copiar as informações para o prontuário, como ele te ajuda no direcionamento. Quando vai para o Hartim, ele já deixa a orientação de que exames você tem que pedir para esse paciente ir para o Hartim, que às vezes não é uma coisa tão intuitiva. Então, eu acho muito válido tanto para aqueles casos que estão internados, a gente vai ter tempo para fazer isso, como no próprio ambulatório, no consultório, se a gente está atendendo o paciente, está diante de um paciente ou com queixa sugestiva ou que tem um eco, e você está na dúvida se ele tem indicação não de TAV, você já pode usar essas informações e ele vai te guiando, né? Ele vai abrindo mais perguntas à medida que você vai marcando, é bem prático. Obrigado, Gabriela, pela... Edu, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Gabriela. Por Pessoal, exemplo, eu vou sempre usar no meu celular ou vai ter algum lugar no computador, nos computadores do hospital que a gente vai poder acessar? É o próprio link, mas tem a possibilidade de você baixar também no celular. Eu posso gravar aqui um vídeo e mandar. Caso queira consultar alguma informação, porque assim, não tem só o protocolo ali para atendimento, tem o protocolo teórico também, todo o fluxograma, a trilha. Então, para consulta, pode ser interessante acessar pelo celular para tirar alguma dúvida ali rápida, enfim. Tá bom. Edu, depois manda de novo no grupo para Vou mandar gente. de novo. E aí, se puder passar o telefone dela, porque se a gente tiver alguma dúvida, a gente entra em contato também. Perfeito. Obrigada, viu? Obrigado, Gabriela. Tô mandando o Fico link pro feliz. cadastro no chat e vou deixar meu telefone também, em caso de qualquer problema, dúvida que vocês tenham, tá bem? Obrigado, Gabriela. Obrigada, gente. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Agora vamos para a nossa maratona de estudos. Vamos então falar dos highlights do ESC de 2025. A gente vai apresentar alguns trabalhos que a gente considera relevantes. No final, a gente abre para discussão. Esse foi um congresso assim que teve bastante trabalho, principalmente relacionado a antitrombótico. Vocês vão ver que a gente teve 3 trabalhos de antitrombótico, incluindo o Neomindset Estudo Brasileiro. Eu acho que a pesquisa brasileira, dessa vez, teve uma participação
muito importante nos late breaking trials, com 3 grandes estudos, inclusive 2 desses estudos que teve a participação do 9 de julho, o Option Treat e o Neo Mindset, como eu vou mostrar, e ainda teve o estudo Parachute, que eu vou fazer uma menção no final, que foi o estudo de Chagas usando sacubitril/valsartana, né? O primeiro autor é o Renato Lopes. Então, a pesquisa brasileira teve aí sua relevância e eu considero que talvez o estudo mais discutido, até por conta da participação brasileira e de ser um tema que a gente está aguardando há algum tempo, foi o Neo Mindset. O Neo Mindset, ele é um estudo multicêntrico brasileiro. Eu acho que a história dele é uma história muito, muito interessante, porque foi um estudo capitaneado pelo Einstein, feito só em centros no Brasil, numa tentativa de responder uma pergunta que a gente já tenta responder há alguns anos, que é o fato de se a aspirina ela é necessária naquele cenário pós-síndrome coronariana aguda, né? A gente sabe que esses 12 meses de DAPS após a síndrome coronariana aguda, ele acaba sendo considerado como padrão nas diretrizes, mas a gente já teve inclusive uma aula nessa nossa reunião da cardiologia, que o Guilherme Magnavita muito bem pontuou, que talvez tenha sido o tempo menor estudado nos estudos clínicos. Né? Alguns estudos faziam 9, nunca se teve um estudo usando 12 meses. É uma média de tempo onde a gente reduz ali as tromboses agudas, subagudas e tardias, quando você usa 12 meses, deixando só as muito tardias além de 12 meses, mas tem sido pelas diretrizes ainda considerado como padrão, tendo a possibilidade de reduzir para 1 a 3 meses em casos de alto risco de sangramento. As diretrizes hoje já agregam isso, né? Então, existe já uma evidência consolidada de encurtamento de DAPT. Agora, será que é necessário esse 1 mês mínimo, né? Nenhum estudo teve a coragem ainda, até teve o Stop DAPT 3, que foi um estudo ali japonês, usando só o prasugrel, que foi apresentado em 2023, que tentou tirar a aspirina, deixar a monoterapia com prasugrel, mas o resultado não foi positivo. Mas ainda não tinha tido assim, um grande estudo definido para essa população de pacientes agudos, tentando tirar a aspirina, ou seja, um estudo aspirin-free. Então, esse, na verdade, vai ser um grande estudo de retirada de aspirina precoce em pacientes com síndrome coronariana aguda. Acho um estudo corajoso, um estudo em que os pacientes eles eram admitidos com infarto com ou sem supra. Teria que ser um paciente que teria que ser randomizado até no máximo 4 dias da chegada desse paciente, o N inicial de 3.400 pacientes, e eles seriam randomizados 1 para monoterapia como inibidor de P2Y12 potente, portanto, ticagrelol, prasugrel. Não poderia entrar o clopidogrel. A gente sabe que já existiu, inclusive, tentativas prévias de encurtamento de DAPT com clopidogrel, como o Stop DAPT 2-SS, que não deu certo. Essa estratégia foi inferior à DAPT mais prolongada. Parte disso é porque o clopidogrel ele tem uma metabolização muito variável. Então, a gente sabe que existe aí uma taxa de não respondedores que pode chegar até quase 30% se a gente considerar a população asiática. Então, o clopidogrel não é uma certeza de que vai funcionar. E se você pega, por exemplo, um não respondedor, um não metabolizador ou um metabolizador mais lento, você pode tanto ter uma redução da atividade desse clopidogrel, como você pode ter um indivíduo que está usando simplesmente placebo, porque ele não metaboliza o clopidogrel, que é uma prodroga e precisa ser convertida numa droga ativa. Aqui teria que ser, de fato, ticagrelol prasugrel, que não tem resistência nem necessita de metabolização, portanto, tem uma atividade garantida. Monoterapia com esse inibidor de P2Y12 ou ADAPT, utilizando aspirina e esse mesmo inibidor de P2Y12 aqui por 12 meses. O desfecho primário seria um desfecho de mortalidade de todas as causas, infarto, AVC, revascularização do vaso-alvo urgente. É um estudo de não inferioridade, então, obviamente, que aqui a ideia não seria mostrar a superioridade da monoterapia, não faria nem sentido, seria mostrar que a monoterapia ela é não inferior à DAPT. Então, é um estudo que tenta, de fato, responder à pergunta se é a mesma coisa, é o tipo de desenho de estudo mais adequado para essa pergunta, porque alguns estudos são desenhados, por exemplo, para superioridade, aí dá um resultado negativo, a gente quer dizer que é não inferior, isso não é verdadeiro, né? Se ele não é superior, ele pode ser igual ou pior. Fazendo um estudo de não inferioridade, não. A gente tem aquela garantia de que, de fato, as duas estratégias são semelhantes e foi exatamente o desenho aqui utilizado. E caso a não inferioridade ela fosse atingida, hierarquicamente a gente faria uma avaliação de desfecho de sangramento. Aí sim, para sangramento faz sentido pensar em superioridade, tentar demonstrar
que usar monoterapia com prasugrel e ticagrelor é superior à DAPT em relação a sangramento. Ah, eu até comentei com o Fábio Pita, né, que é um dos autores do estudo, que talvez esse desfecho de sangramento, né, pudesse ter sido coprimário, porque para mim faz a razão de você encurtar DAPT é exatamente sangrar menos. Então, para mim, aliás, essa seria uma premissa do estudo. É óbvio que o que a gente quer saber é em relação aos desfechos de eficácia, mas honestamente, quando eu vi o estudo, eu achava que ou eles estariam lado a lado, né, o sangramento com o desfecho isquêmico, ou combinado na forma de um desfecho líquido, ou até, talvez aí em algum sentido, colocar o desfecho de sangramento antes do desfecho isquêmico, porque a gente já teve estudos, como por exemplo o Global Leaders, em que o ticagrelor como monoterapia, na verdade, ele perde para a DAPT, né, no sentido de não ter atingido essa não inferioridade, e ao mesmo tempo ele também não sangra menos. Quer dizer, qual a vantagem de eu dar um só antiagregante se ele não sangra menos? Então, o nosso interesse, na verdade, nessa não inferioridade é partindo do pressuposto de que a estratégia vai sangrar menos. Então, só seria colocado um P se houvesse atingido a não inferioridade. Como é um estudo muito ousado, isso o Pedro Lemos, que apresentou o trabalho, enfatizou bastante. Tinha um DSMB, né, um Data Safety Monitoring Board, é um grupo de especialistas brasileiros que, de uma forma cega, eles avaliavam esses pacientes quando chegasse nos 400 pacientes, um terço da amostra, metade, três quintos, todo paciente com 30 dias era avaliado. O 9 de julho participou com a inclusão de três pacientes nesse estudo. Não é um estudo fácil de conseguir, ainda mais no hospital privado, mas acho que foi até um desafio nosso entrar num estudo desse, que a gente sabe que é muito ousado no seu desenho. Então, todo mundo, obviamente, ficou muito preocupado, né? Seria a primeira vez que a gente não daria aspirina na alta desse paciente pós-infarto com e sem supra. E a gente já vê aqui a população, cerca de 1.700 pacientes em cada grupo. A gente vê que existe uma predominância de infarto com supra, apesar de ter também aqui cerca de 30% sem supra. Menos da metade da população multiarterial, então maior proporção de uniarterial, acesso radial na maioria dos indivíduos, onde é tratada em quase 60% dos casos. Não foram tantos estentes implantados, porque, como a gente falou, a maioria dos indivíduos uniarterial, a gente vê aqui cerca de 1,6 estente implantado por paciente. A média dos indivíduos era randomizado com 2 dias, o que significa que eles receberam só 2 dias de aspirina. Ele podia ser randomizado até o quarto dia, mas depois que você randomizava, já não podia mais receber aspirina no dia seguinte. O que eles recebiam antes, né, da randomização, a maioria estava recebendo DAPT com aspirina e clopidogrel, uma pequena proporção de ticagrelor, e após a randomização, clopidogrel não era permitido, vejam vocês que o prasugrel ele foi o inibidor de P2Y12 de escolha, e era um estudo onde o clínico podia decidir qual inibidor de P2Y12 ele utilizava. O prasugrel aqui foi o elegido, né? Tem uma taxa residual aqui de outros, provavelmente ou por desvio de protocolo, ou porque o clínico insistiu, ou porque o paciente não tolerou a medicação, mas predominantemente prasugrel ou ticagrelor. E a gente vai direto para o desfecho primário, um desfecho primário, ah, assim, um pouco, como é que a gente pode dizer, frustrante, onde não foi atingida a não inferioridade, né, o que significa de fato que a estratégia usando a margem de não inferioridade alegada pelo estudo, o uso da monoterapia, ela teve uma taxa de eventos maior do que o uso da DAPT, então a gente não pode considerar que foi não inferior, usando o critério alegado pelo estudo, então o P aqui vai dar não significante, portanto, a DAPT ela continua sendo a estratégia, ainda um mês de DAPT precisa ser dado para os pacientes, né? Não foi a tese do estudo, mas a gente ainda fica com o tempo mínimo de DAPT baseado no que a gente tem de evidência de um mês. Então, essa tentativa inicial de não usar aspirina, ela não conseguiu demonstrar não inferioridade em relação à DAPT. Agora, é muito interessante, né? Porque quando a gente observa aqui a taxa de eventos, olha só que curioso, né? É principalmente nos primeiros 15 dias, né? Depois dos 15 dias, as curvas elas caminham absolutamente iguais. Então parece que essa DAPT ela gera uma proteção na redução, né, de eventos, principalmente aqui nos 15 dias. Eu até estava brincando quando eu discuti esse estudo,
que talvez essa dobuta, né? É como se a gente estivesse querendo desligar uma dobuta com 5 ml hora. A gente querer desligar a bomba talvez precise de um desmame mais lento, né? 5, 3, 2, 1. Ou seja, eu não sei se talvez agora alguns estudos, ao invés de tentar tirar totalmente os 30 dias, não mantenham o ADAPT durante a internação por mais tempo, ou durante uma semana, ou durante 14 dias. Fato é que comparando, né, esse uso tão curto de aspirina, só de 2 dias, e o paciente já recebendo alta sem DAPT, se traduziu numa maior taxa de evento, principalmente nos primeiros dias. Aqui não é reportado P, pelo fato de que, como não atingiu a não inferioridade nessa análise, ela acabou sendo uma análise onde ela não foi apresentada de forma completa, mas fica muito claro quando a gente observa a diferença em termos de pontos percentuais, que houve sim, pelo menos, um benefício da monoterapia, uma taxa de sangramento, vejam vocês, BARC 2, 3 e 5, de 2% versus 4,9% no grupo DAPT. Então, teve menos da metade da taxa de sangramento. A gente espera as subanálises do New Mindset, né? Talvez alguma subpopulação desse estudo se beneficie, seja seguro a gente usar a monoterapia, mas, apesar desse benefício da redução do sangramento, parece não ser seguro tirar totalmente a DAPT e suspender de 30 dias. Então, foi avaliado uma série de eventos cardiovasculares. Vejam vocês que desses eventos, né, o que na verdade vai pontuar meio que uma soma de todos eles. Quando você olha os eventos, você tem um pouco mais de mortalidade cardiovascular, um pouco mais de mortalidade por todas as causas, uma taxa de infarto que talvez tenha sido aqui o que mais pontuou, né? Os intervalos de confiança são amplos, né? Mas somados esses eventos, não se atingiu a margem de não inferioridade. Então, não dá para ter segurança da estratégia de monoterapia. E mesmo quando é colocado em termos de benefício líquido, né? Juntando o sangramento que se causou associado ao evento isquêmico que se preveniu, para eventualmente avaliar se tudo de ruim que pode acontecer com aquela estratégia, se havia benefício da monoterapia, de fato não se conseguiu demonstrar isso, né? Desfechos líquidos, né, somando aqui eventos isquêmicos mais sangramento, foi 8,5% no braço monoterapia e 9,9% no braço DAPT. Ainda assim, cruza aqui a linha da nulidade, mostrando que não teve benefício líquido. Então, um resultado frustrante, né, para quem esperava que a estratégia de monoterapia já pudesse ser utilizada, e fica, portanto, a mensagem de que pacientes com síndrome coronariana aguda, de fato, a estratégia de suspensão da aspirina não foi não inferior à estratégia de DAPT. Aqui, no caso, se mantinha DAPT padrão de 12 meses. O que a gente tem de literatura para quem tem alto risco de sangramento é o mínimo de 30 dias de DAPT, e esse mínimo de 30 dias de DAPT ainda tem que ser respeitado, né? A gente esperava, eu sempre brinco que a aspirina recebe ameaças telefônicas semanais, mas está se segurando firme ali, né? Então, aquela funcionária antiga que está lá, quando todas as drogas chegaram, novas drogas para o tratamento do infarto, ela já estava lá, e de fato ela continua lá tendo sua função, e parece que não vai ser tão fácil a gente conseguir, por aquele aumento de taxa de evento em 15 dias, tirá-la tão cedo, mesmo com as drogas potentes como é que a gente tem. Foi uma publicação no New England, uma publicação super relevante, com participação de vários centros brasileiros, né? Nós somos citados ao Hospital 9 de Julho como participantes do grupo New Mindset, né? Incluímos poucos doentes, mas está aí a nossa marca, né? Muito importante ter participado desse estudo, né? A Bia cuida de alguns pacientes que foi ela que indicou para o estudo, e eu acho que isso nos incentiva a participar cada vez mais desses estudos e, quem sabe, conseguindo randomizar mais pacientes, entrar, inclusive, como um dos autores. O segundo estudo que a gente vai falar também fala um pouco de DAPT, mas seria uma estratégia um pouquinho diferente, foi o estudo Target First. Esse estudo já é um estudo um pouco menos ousado do que o New Mindset, né? A ideia dele seria de manter esse 1 mês de DAPT como padrão em pacientes após infarto, só que com baixo risco. Então, esse estudo ele parte de um pressuposto que a gente já sabe, que o tratamento percutâneo melhorou muito, que as taxas de trombose de stent hoje são muito baixas. Nós já temos stents de nova geração, onde nos é permitido reduzir a DAPT. As diretrizes ainda colocam para o alto risco de sangramento. E o que esse estudo, na verdade, ele quer sugerir é que a maior parte dos estudos de encurtamento de DAPT foi desenhado em pacientes com alto risco de sangramento, né? Twilight, TICO, Master DAPT. Então,
Na verdade, o que a diretriz mostra é que o padrão continua sendo 12 meses no agudo, pós-síndrome coronariana aguda, e 6 meses no crônico, e quando esse indivíduo tem alto risco de sangramento, a gente acaba encurtando ali para 1 a 3 meses, né? A hipótese dele é uma hipótese bem interessante. E se eu pegasse só aqueles infartos com revascularização completa, bem tratados, não ficou lesão residual, tirando aqueles casos mais complexos, será que nesse indivíduo o padrão não podia ser um mês de DAPT? Então, essa é a pergunta desse estudo. Foi um estudo aqui desenvolvido em 40 centros europeus, um estudo randomizado aberto em pacientes com infarto de baixo risco isquêmico. Então, aqui não é aquele infarto complexo. Honestamente, tá certo, a gente vê isso na prática clínica. A gente vê, às vezes, estudos com doente multiarterial, né, aqueles casos complexos. Olha, quantas vezes a gente não pegou, no 9 mesmo, paciente que tinha uma DA e uma CD, quer dizer, tratou as duas, colocou dois stents. Pacientes pouco complexos. Será que nesse indivíduo precisa deixar 12 meses de DAPT? Então, esse indivíduo existe na nossa prática clínica. Então, ele fez, o patrocinador foi a Microport, ele usou o stent Firehawk, que inclusive é um stent que a gente utiliza, é um dos nossos stents utilizados, né, como default no 9 de julho e na Rede Américas. Um stent com polímero biodegradável, abluminal, fica só na face que tem contato com a luz do vaso, eluído com dose baixa de sirolinos, então um stent para garantir baixas taxas de complicação. E esses pacientes faziam um mês apenas de DAPT. Se ele não tivesse complicação nesse mês de DAPT, ele era randomizado ou para monoterapia com inibidor de P2Y12 ou com ADAPT padrão de 12 meses. E aqui, diferente do New Mindset, ele já fez um desfecho composto líquido, aquilo que eu comentei, tudo que for de ruim, né? Então, um desfecho líquido incluindo eventos isquêmicos e sangramentos, já com um pacote de bondades e maldades da terapia antitrombótica. Então, nesse desfecho vai incluir a redução de eventos isquêmicos e o que ele pode aumentar de sangramento. Então, ele vai ser um composto aí do pacote que você compra quando você usa DAPT, que de fato vem menos eventos isquêmicos e eventualmente um pouco mais de sangramento. O que não pode é que o sangramento ofusque o benefício da redução de eventos isquêmicos. E como desfecho secundário, sangramento BARC 2, 3 e 5, né? Lembrando que essa é a classificação tradicional que a gente usa, e para esse desfecho, BARC 5 é morte por sangramento. Esse desfecho de sangramento seria avaliado para superioridade. Então, eram pacientes de adultos de mais de 18 anos, infarto com sem supra, máximo de 3 lesões. Então, não podia ser um paciente muito complexo. A extensão do stent não podia ser de mais de 80, que eu achei até um corte grande, porque a própria diretriz europeia considera que acima de 60 milímetros de malha total de stent você até poderia considerar estender DAPT. Ele foi, eu achei bem liberal, né, nessa quantidade de stents, na quantidade de malha. Tinha que usar o stent Firehawk e tinha que ter sido submetido a uma revascularização completa, né? E aí, as exclusões, normalmente pacientes em anticoagulação oral, com alto risco de sangramento ou com sangramento aberto, pacientes complexos. O objetivo do estudo não é esse tipo de paciente. É um paciente com baixo risco isquêmico e que não tenha alto risco de sangramento, porque todos os outros estudos já avaliaram pacientes com alto risco de sangramento. E aqui foi avaliado um desfecho composto, como a gente falou, líquido, morte por todas as causas, infarto do miocárdio, trombose de stent, AVC, sangramento maior, então isquêmicos e hemorrágicos. Ele assume uma taxa de eventos de 3,5% no controle e de 2,5% no braço de intervenção, assumindo aí uma margem de não inferioridade de 1,25 pontos percentuais, o que significa que se um grupo tivesse 25% a mais de eventos do que o outro, ele ainda assim ia considerar que os dois eram iguais. E ele estimou que seriam necessários aí cerca de 2.000 pacientes para ter um poder de 80%. Então, os pacientes foram randomizados, mais de 1.900 pacientes, cerca de 960, 980 pacientes em cada braço. Essa é a população. É uma população um pouco grave mesmo, só 14% de diabetes, só para vocês terem parâmetro, né, de comparabilidade. Normalmente, diabético é em torno de 30% da população de coronariano nos estudos. A fração de ejeção preservada na maioria, metade infarto com supra. A gente vê que a maioria dos pacientes era uniarterial. Então, apesar de ele permitir, vejam vocês, malha de stent tinha que ser menor que 80, mas a malha de stent foi só 30, então pouco stent de fato, cerca de um stent só implantado. Achei que o que foi encontrado no resultado foi até melhor do que o desenho, apesar de permitir no máximo 3 stents. Achei demais. Acho que um stent eu pensaria em deixar um mês de DAPT com muita tranquilidade.
e revascularização completa em 99% dos casos. E aí vejam vocês que para não inferioridade, para o desfecho primário, ele atinge a margem de não inferioridade. Portanto, nessa população de baixo risco isquêmico, de fato, a gente tem uma não inferioridade de você fazer só um mês de DAPT versus o tratamento padrão com 12 meses. Isso talvez, fala aí que talvez isso possa se tornar o padrão para essa população, né? Ainda não é o padrão. A gente ainda é recomendado a fazer 12 meses, só se ele tiver alto risco de sangramento, que a gente encurtaria para 1. Mas esse estudo ele traz essa questão de por que não nesse paciente com risco baixo, né? Baixo risco isquêmico, baixo risco de sangramento, eu não fazer apenas um mês de DAPT. Olha só, morte, só 4 mortes, 2 mortes, taxas de eventos baixíssimas de fato, o que faz todo sentido para o estudo. E quando a gente vê sangramento, olha só, uma redução, nossa, de mais de 50% de sangramento. Então, se a taxa de eventos ela é baixa, né, a taxa de sangramento ela ah, ainda é baixa, né, 2 a 5%, mas vejam vocês, uma taxa já com percepção de benefício de você encurtar essa DAPT. Não houve interferência ou modificação do efeito do tempo de DAPT sobre o desfecho final pelas diversas variáveis consideradas aqui, idade, gênero, tipo do infarto do paciente, presença de diabetes, então um resultado muito consistente. Sem dúvida nenhuma, quando a gente olha tanto a análise intention to treat, como a per protocol, como a treated, né, são diversas formas de avaliar os pacientes que cruzaram, né, que não conseguiram encurtar DAPT, mesmo que eu aloque ele no outro grupo, ou que eu avalie só os pacientes puros, ainda assim eu tenho um benefício consistente, independente de como eu olho essa amostra. Apesar de ter conseguido uma taxa mais baixa, né, de eventos do que o esperado, né, vocês viram lá no desenho que ele esperava taxas mais altas, ainda assim ele conseguiu demonstrar a não inferioridade. Então, a conclusão desse estudo é que infartos de baixo risco, sem alto risco de sangramento, com revascularização completa e uso, obviamente, de estentes farmacológicos seguros, aqui usou o Firehawk, essa estratégia de encurtamento de DAPT para um mês apenas, ela é não inferior na prevenção de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares e ainda assim associado a 54% de sangramento clinicamente relevante. Lembrando que a monoterapia é coinibidor de P2Y12, como é uma síndrome coronariana aguda, normalmente prasugrel ou ticagrelor. Então, esse estudo ele reforça talvez uma estratégia que a gente precise refletir nos próximos anos de implementar esse encurtamento de rotina para essa população com baixo risco de eventos, o infarto tranquilo de uma artéria só. É basicamente o que esse estudo avaliou. Terceiro estudo, ainda falando de antitrombótico, esse estudo eu gostei, um estudo que foi pouco comentado, mas ele tenta responder uma pergunta que, aliás, a gente faz no automático há muitos anos e a evidência é super pobre, né? Que é o uso de dupla antiagregação após pacientes submetidos à cirurgia no contexto agudo. Então vejam vocês que um paciente ele tem um infarto sem supra, a gente define pela cirurgia e depois que ele opera na alta a gente deixa DAPT por 12 meses. Mas ele não recebeu stent. Bom, quem ensinou isso a gente foi o estudo CURE, lá atrás, ainda com clopidogrel, que demonstrou que o benefício da DAPT ela aparecia na cirurgia, no tratamento clínico e na angioplastia. É mandatório na angioplastia pela presença do stent e redução da trombose, mas é uma estratégia que deve ser usada na síndrome coronariana aguda, independente do tratamento que o paciente receba. Só que depois, estudos mais recentes já assumiram que esse paciente cirúrgico deveria receber DAPT e isso nunca mais foi reacessado. A gente até tem alguns estudos como o da CAB Trial, TCAB Trial, tentando usar ticagrelor, tanto em monoterapia como DAPT, tentando mostrar a patência do enxerto, mas não tem um grande estudo para avaliação de desfechos clínicos, né? Então, esse estudo ele parte desse pressuposto de que esses dados, essas recomendações são baseadas na extrapolação de dados, subestudos de síndrome coronariana aguda. O compliance para essa recomendação é super pobre. Quantas vezes você não pegou um paciente operado que foi de alta com aspirina só, entrou por uma angina instável ou uma síndrome coronariana aguda e ninguém deixou? Então a aderência acaba sendo muito baixa e, portanto, esse estudo ele quer avaliar especificamente nessa população que opera na fase aguda de um evento se 12 meses de dupla antiagregação plaquetária com ticagrelor e aspirina melhoraria desfechos clínicos.
E o interessante é que ele vai usar, de fato, desfechos clínicos para isso e não patência de enxerto. Então, é um estudo realizado no norte da Europa, um estudo de iniciativa do pesquisador, em pacientes adultos com síndrome coronariana aguda antes de 6 semanas antes da cirurgia, então a cirurgia tinha que ser motivada por isso. Ah, eram excluídos pacientes que fizessem outro procedimento cirúrgico concomitante, ou que ficassem em anticoagulação, ou que tivesse um procedimento híbrido, né? Se colocou um stent, aí teria que receber ADAPT por conta do stent, e eles eram randomizados para TICA mais aspirina, 1.100 pacientes, tudo razoável, né, para cirurgia, ou aspirina somente 1.100 pacientes. Geralmente, estudos cirúrgicos têm menos doentes, né? Esse eu achei um estudo bem interessante no seu N, pensando que não é uma população tão fácil de se encontrar. E o desfecho primário seria um desfecho de eficácia, que seria o tempo de ocorrência de um desfecho isquêmico, morte por todas as causas, hospitalização por infarto do miocárdio, AVC ou revascularização adicional. Teria também uma avaliação de segurança para sangramento e uma série de desfechos secundários. Ele parte de um pressuposto de 8% de incidência do desfecho primário no braço aspirina e ele hipotetiza um poder de 80% para detectar uma diferença aí de 38% de redução do risco relativo. Então, ele idealizou aqui 2.200 pacientes. E, de fato, ele chega a isso, né? A média de idade, né? As variáveis aqui eram 66 anos de idade, uma predominância muito baixa de mulheres, o que é comum nesse estudo de síndrome coronariana aguda. Vocês veem aqui, diferente do outro estudo, quase 30% de diabetes é o padrão dos estudos. A indicação para a cirurgia foi predominantemente infarto sem supra e angina instável, né? Aqui as variáveis, a população com disfunção era a minoria, isso a gente já discutiu, e os desfecho primário é exatamente esse que aqui está colocado, vejam vocês, né? Não houve diferença do desfecho primário, mas a taxa de eventos que ele encontrou aqui, ela foi bem menor do que aquele hipotetizou. Então aqui a gente tem que ter alguma cautela. É, o estudo foi desenhado para superioridade, ele não encontrou superioridade. Pode ser igual, pode ser pior. Então, esse estudo não tem poder. Pode ser que haja aqui uma diferença que a gente não conseguiu detectar. Então, ele hipotetizou 8%, com a redução relativa de 38%, e o que ele encontrou aqui, na verdade, foi uma redução de risco relativo. Na verdade, não reduziu, né, o RASA de 1,06, aumentou 6%, e ele encontrou uma taxa de eventos que foi quase metade da taxa que ele idealizou. Então, precisa ter cuidado com esse resultado, mas não encontrou diferença. Se essa diferença existe, vai precisar de um N maior para documentar. Se ele não encontrou diferença na redução de eventos, ele encontra um aumento de sangramento de 2,5 vezes. Então, quando ele olha sangramento maior, vejam vocês, 2 versus 4,9%. Aliás, muito parecido, né, com o que a gente encontrou no outro estudo, mais que o dobro de sangramento com o uso da DAPT nessa população. E quando avalia-se aquele desfecho líquido, ou seja, jogando tudo que tem de ruim, sangramentos e redução de eventos para os dois lados, né, para as duas estratégias, parece que a estratégia de DAPT, ela vem, digamos assim, com um pacote de maldades maior. Se ela reduz mais evento cardiovascular ou não, não sei, mas ela aumenta a taxa de sangramento, porque na hora que eu componho o meu desfecho líquido, incluindo desfechos isquêmicos e hemorrágicos, 9,1% com ADAPT versus 6,4% usando apenas aspirina. Foi consistente nos subgrupos, então não houve modificação do efeito pelos subgrupos, e como limitação a gente tem aquilo que a gente já comentou, um estudo aberto, período de inclusão muito longo, a taxa de eventos foi muito menor do que a hipotetizada, teve baixa aderência da medicação no estudo, porque a grande verdade é que essa estratégia de DAPT pós-cirurgia em síndrome coronariana aguda é cinto de segurança no banco de trás do carro, quer dizer, está na lei, mas ninguém usa, boa parte dos pacientes não usam, então foi um estudo que teve uma série de problemas, mas a conclusão dele é que, pelo menos num grande estudo, né, com mais de 2.000 pacientes, a adição de ticagrelor à aspirina, ou seja, Ticadapt, né, um Adapt usando ticagrelor, não demonstrou redução de eventos cardiovasculares em pacientes operados com síndrome coronariana aguda. Gera aí uma certa dúvida de se essa recomendação que a gente faz baseada em estudos mais antigos, se não deveria ser revista. Ainda seguindo, falando de infarto, mas mudando um pouco do foco, tirando um pouco dos antitrombóticos e trazendo para uma droga antiga, que é os beta-bloqueadores, a gente teve 2 estudos com resultados distintos para o beta-bloqueador.
né? Eu sempre brinco que eu nunca imaginei que em 2025 a gente tivesse discutindo beta-bloqueadores no infarto agudo. Eu achei que esse ponto já era pacífico. Eu achei que a gente já tinha entendido que esse benefício ele era transitório após o infarto, restrito ali até um ano. Alguns estudos recentes, como o Reducemai, inclusive demonstrou que numa população com fração de ejeção acima de 50% não tinha benefício nesse primeiro ano do beta-bloqueador, mas parece, e beta-bloqueador é uma droga que a gente tem muito apego, que ainda existe uma série de estudos avaliando o impacto dessa droga após o infarto. E só para tornar mais confusa essa relação, dois estudos foram apresentados no Congresso, como vocês vão ver, com dois resultados diferentes. Então, o primeiro deles é o Beta-Me-Dan-Block. Ele faz esse mesmo preâmbulo, né, de que o benefício do beta-bloqueador foi demonstrado no pós-infarto na era pré-angioplastia primária. Na era fibrinolítica, uma taxa de arritmia associada ao infarto muito elevada. Então, você tinha um aumento de morte súbita. O beta-bloqueador, na verdade, ele reduz morte súbita e reduz mortalidade após o infarto pela redução de arritmias fatais, a gente sabe. E parte disso é mediado pela disfunção ventricular. Então, acho que um ponto pacífico aqui é que pacientes com menos de 40% de fração de ejeção, não tem discussão, e Cefer precisa de beta-bloqueador. A dúvida são pacientes que não têm fração de ejeção reduzida. E aqui ele se propõe a estudar cerca de 5.500 pacientes com fração de ejeção maior ou igual a 40%. Nesse estudo, 95% usava metoprolol para avaliar eventos cardiovasculares, infarto recorrente, revascularização, insuficiência cardíaca, AVC e arritmias ventriculares. A minha crítica já de já para esse para o estudo seguinte é esse corte de 40%. Inclusive, no europeu, eu não vou apresentar aqui, mas foi também apresentado uma meta-análise só com a fração de ejeção de 40% a 50%, essa discretamente reduzida, mostrando o benefício de beta-bloqueador nessa população. Por que que as pessoas não fazem os estudos com fração de ejeção acima de 50% logo? Essa população, eu tenho até conversado com muitos colegas da IC que escrevem as diretrizes, a Fabiana, a Lídia Zitinski. Eu digo, gente, o pessoal da IC precisa se resolver o que que faz com esse grupo. Porque, por exemplo, na diretriz brasileira, a fração de ejeção entre 40 e 50 vai junto com o ICFER, em termos de manejo. E americanos e europeus divergem um pouco disso, né? Os europeus tendem a considerar junto com a preservada, os americanos tendem a considerar junto com a reduzida. Nos estudos clínicos, vai junto com a preservada, não com a reduzida. Você pega um estudo como Fine Arts, com finerenona, era fração de ejeção acima de 40, ou seja, discretamente reduzida e preservada. Então, essa é uma população que acaba diluindo resultados, modificando resultados, porque a gente sabe que a fração de ejeção é uma variável contínua e quanto mais eu reduzo a fração de ejeção, maior eu aumento o benefício do beta-bloqueador. Então, honestamente, esse estudo deveria ter sido desenhado como Reducemai, acima de 50, porque a gente sabe que entre 40 e 50 existe aí um suposto benefício do beta-bloqueador e foi o que foi observado aqui, né? Teve uma redução de cerca de 25%, de 15%, digo, de eventos cardiovasculares, um P de 0,03, principalmente às custas de infarto do miocárdio, o que é muito esquisito. Porque, de fato, se vocês observarem, o que esse estudo quer propor não é o uso do beta-bloqueador até um ano pós-infarto. É o uso do beta-bloqueador crônico. Eu até brinquei, né? Esse uso do beta-bloqueador não vai ser para quem está na UCO, vai ser para mim, que estou no ambulatório de coronária, vai ser para a Bia, vai ser para o Marcelo, vai ser para quem cuida dos pacientes dos consultórios. Vai ser o primeiro estudo da era recente que demonstra que o beta-bloqueador volta a reduzir evento cardiovascular no cenário crônico. E é muito esquisito, porque, de novo, a redução de mortalidade ou de eventos cardiovasculares do beta-bloqueador normalmente é no primeiro ano, mas nessa curva não. O primeiro ano está igual, ele abre depois, como se o segmento com o beta-bloqueador tivesse algum impacto aqui. A proporção de indivíduos com fração de ejeção menor que 40 não foi grande, mas ela foi pouco menos de 20%. Foi em torno, se eu não me engano, 16, 17%. Talvez tenha influenciado esse resultado. Mas seguramente é um resultado muito esquisito, porque não houve redução aqui nem de insuficiência cardíaca, nem de arritmia fatal, que era o óbvio para mim, mas teve redução de infarto do miocárdio, uma medicação que não modifica o fenótipo da placa. Então, é um resultado que a gente precisa ver com muita cautela. Não houve assim, modificação por nenhum subgrupo e, portanto,
o resultado desse estudo é que o uso de longo prazo do beta-bloqueador, começado 14 dias depois do infarto, reduziu um desfecho combinado de eventos cardiovasculares. E no segmento de longo prazo, os autores sugerem que deva-se manter esse beta-bloqueador, né? Seria uma volta, né, ao que a gente fazia, sei lá, há 20 anos. Porque eu já lembro que pouco depois da residência, né, as diretrizes, com certeza, da última década já limitavam o beta-bloqueador no máximo a 1 ano após o infarto, né? Aqui a proposta dele é até um pouco mais ousada. Mas para confundir a nossa cabeça, foi publicado junto no mesmo congresso o estudo Reboot, também de beta-bloqueador depois do infarto do miocárdio, sem fração de ejeção reduzida, e ele parte do mesmo preâmbulo, inclusive trazendo aqui meio que uma divergência de diretrizes, né? Os europeus colocando como 2A, os americanos colocando como classe 1. Então, trazendo um pouco dessa divergência da importância do beta-bloqueador, e eles fizeram um estudo pragmático, um estudo aberto, um estudo que eles partiram do pressuposto da superioridade do beta-bloqueador, uma população de 8.468 pacientes avaliados até 48 meses. Aqui seriam pacientes também com e sem supra, mais uma vez, fração de ejeção acima de 40 e com o manejo invasivo durante o evento agudo, obviamente, né? Exclusão seria contraindicação a beta-bloqueador ou história de insuficiência cardíaca. E o desfecho primário seria um desfecho combinado de morte por todas as causas, infarto não fatal e admissão por insuficiência cardíaca. Ou seja, um desfecho muito mais, não vou dizer que é duro, porque a admissão por insuficiência cardíaca não é, mas com muito menos elementos do que o do outro estudo. E o desfecho secundário, os componentes individuais de desfecho primário, além de morte cardíaca e arritmia. Aqui a gente já tem uma proporção, né, 61 anos de idade média, só 11,5% dos pacientes com fração de ejeção menor que 50. Então vejam vocês que aqui a composição desses pacientes com fração de ejeção reduzida, né, menos de 50, é menor do que no outro estudo. A maior parte dos pacientes com infarto com supra, 21% de diabéticos, e vejam vocês, 88% de revascularização completa. Então, essa é uma população menos grave no sentido de mais pacientes com fração de ejeção acima de 50 e uma completude de revascularização elevada, né? Sendo que a boa parte dos pacientes tratou todas as lesões. Aqui, diferente do outro estudo, o beta-bloqueador mais usado foi o bisoprolol, altíssimas taxas de DAPT e estatina, então um estudo bem contemporâneo nesse sentido, e nesse estudo não houve benefício do beta-bloqueador quando comparado a não usar o beta-bloqueador para morte, reinfarto e hospitalização por insuficiência cardíaca. Nenhum sinal de benefício. Olhem as curvas absolutamente superpostas. E quando a gente observa os eventos, aqui especificamente não houve diferença na taxa de infarto, na taxa de reinfarto. Foi 10% em ambos os grupos e muito menos na taxa de arritmia ou mesmo de mortalidade por todas as causas. Então aqui fica muito claro né, a futilidade do beta-bloqueador quando comparado com a ausência de beta-bloqueador. Então, numa análise per protocol, onde ele avalia só, né, os pacientes aderentes, né, que ficaram em uso da medicação, taxas de eventos super baixas, aqui é a taxa por 1.000 pacientes, né? Uma taxa muito baixa. E quando ele avalia por tipo de beta-bloqueador, comparando com a ausência do beta-bloqueador, nenhum dos beta-bloqueadores, ou metoprolol, ou outro beta-bloqueador, né, além do bisoprolol, que era o mais frequente, teve benefício sobre a ausência do beta-bloqueador. A única coisa curiosa desse estudo, que a gente não vai ter explicação, gera mais pergunta do que explicação, são essas interações que ele encontrou, né? Como eu sempre falo, né, eu passo desse subgrupo sempre muito rápido, porque quando não tem diferença, significa que o efeito da terapia no desfecho não é modificado por nenhuma característica. Aqui foi. Aqui foi de uma forma esquisita, como se em mulheres, na verdade, não usar beta-bloqueador fosse melhor, ou seja, como se o bisoprolol ou o beta-bloqueador do estudo fosse pior para mulheres, enquanto que para homens aí sim o resultado é de neutralidade. Em relação aos infartos, parece que no infarto com supra não usar beta-bloqueador fosse melhor e no infarto sem supra uma tendência de usar beta-bloqueador ser melhor, mas partindo da curva da nulidade. Aqui eu até posso entender, porque a gente sabe que o risco de evento cardiovascular no infarto sem supra, né, de evento residual, é maior do que o com supra, principalmente quando você faz revascularização completa. Não teve diferença em relação à fração de ejeção, apesar do grupo menos de 50 ser muito pequeno. Só essa curiosidade que não vai ter explicação de por que com as mulheres seria diferente. Então, o reboot especificamente
o maior estudo nesse cenário. Então, se vocês perguntarem para mim, eu acho que o highlight, como eu brinco, né? Eu não sou garçom de informação, eu vou emitir minha opinião, não estou só trazendo. Eu acredito muito mais nessa evidência, acho esse estudo muito mais interessante, muito mais robusto, ah, uma proporção de pacientes com mais de 50% de fração de ejeção, ou seja, o resultado muito mais crível do que o resultado do beta-amidan block. Eu, assim, já desde o Reducemai, né, que eu já entendo que o beta-bloqueador ele deve ser utilizado apenas para aqueles com fração de ejeção menor que 50, eu até incluo entre 40 e 50, eu faria beta-bloqueador. Para pacientes que vão ter hipertensão, que vão ter angina, que vão ter arritmia, a gente vai usar o beta-bloqueador. Agora a pergunta é, de fato, para aquele paciente jovem, infartado, fez revasc completa, colocou um ou dois stents, está com 60% de fração de ejeção. É um indivíduo que não vai querer usar 5 medicações, ele já vai ter que usar aspirina, já vai ter que usar IECA, já vai ter que usar estatina, e precisa usar esse beta-bloqueador? Então, a minha resposta, eu diria que não, eu diria que eu não usaria nesse paciente. As diretrizes ainda vão recomendar, mas esse é um estudo que aponta nessa direção. Ele só questiona essa questão do malefício, né? Esquisito esse malefício do beta-bloqueador em mulheres, mas é o que foi observado no estudo, né? Isso não é um resultado conclusivo, mas esse é um estudo bem interessante, porque ele se junta com o Reducemai como força, e é o maior estudo nessa área, demonstrando a segurança de não se usar beta-bloqueador nesse cenário. Partindo um pouco para a insuficiência cardíaca, já nos dirigindo, né, para os últimos estudos, foi apresentado o DAPA-ACT-ATF, time 68, um estudo com dapagliflozina em pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca, bem interessante, né? A Bia, Marcelo, a gente já tem visto, né, quando a gente maneja pacientes internados, o uso da dapagliflozina. Aliás, em alguns pacientes que internaram, eu já devo ter dado DAPA, imagino que vocês já devam ter dado. E o objetivo desse estudo, na verdade, era tentar avaliar esse paciente hospitalizado por insuficiência cardíaca aguda, se dapagliflozina 10 miligramas por dia seria superior a placebo, principalmente em relação à descompensação da insuficiência cardíaca e morte por todas as causas. Eram pacientes com sinais e sintomas de congestão, com BNP elevado, que tinham que ter entre mais de 24 horas e menos de 14 dias de internação, né? Não era aquele paciente refratário, né, com mais de 14 dias, não podia ter tido intensificação de diurético nas últimas 12 horas, nem droga vasoativa nas últimas 24, e eles hipotetizaram 16% de taxa de evento no grupo placebo e 27% de redução de evento usando dapagliflozina. Quando eu apresentei, já é a terceira vez que eu faço highlights desse estudo, eu falei no CAAT, falei no highlights da SOCESP, eu até brinquei, né, que a DAPA, né, o inibidor de SGLT2, ele virou aquele funcionário bom, que por ele ser bom, a gente exige demais dele, né? Você imagina que é uma droga que já tem benefício no longo prazo, na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, preservada, melhorada, seja para redução de internação por IC, seja para redução de mortalidade, no caso da ICFE. E olha o desafio que a gente está colocando à droga. A gente está querendo que pacientes que se internam por insuficiência cardíaca aguda, ou seja, ou nova ou crônica descompensada, que em 60 dias, num período curto, a droga traga benefício cardiovascular. Difícil, né? E ainda mais com essa magnitude de redução aqui de quase 30% de evento. Né? Ele já parte aí de uma chance muito baixa, né, do resultado ser positivo. E, além disso, esse estudo se juntaria com dois outros estudos pequenos, o Impulse, usando empagliflozina, e parte do estudo Soloist, com sotagliflozina, que tinha parte dos pacientes que usavam durante a internação, para tentar juntar os resultados e avaliar se existe benefício dessas drogas nos pacientes internados. O baseline é uma população de cerca de 69 anos, a maioria com fração de ejeção reduzida. Curiosamente, não está aqui, mas está na publicação, a maioria é etiologia não isquêmica, é diferente um pouco dos estudos em crônico, né, como o DAPA-HF, AMPA-Reduced, onde a maioria é isquêmica, aqui a maioria era não isquêmica. Pacientes com BNP de mais de 1.000, bem congestos e em uso de medicações para IC. E vejam vocês que não houve diferença entre os dois grupos, né? Até houve uma diferença numérica, mas sem significância estatística, mas eu queria que vocês observassem que é um estudo que não tem poder, né? Que mesmo que tivesse aqui uma diferença,
eu não conseguiria ter um P significante, porque a taxa de eventos que ele hipotetizou foi 16%, ele encontrou aqui 12%. Ele também hipotetizou uma redução de 27%. Ele viu 14% de redução. Então, não dá para dizer que não tem diferença, dá para dizer que ele não encontrou essa diferença, porque as taxas de evento que ele assumiu foram menores. Quando a gente olha, mortalidade cardiovascular não tem diferença e nem piora da insuficiência cardíaca. A rehospitalização não tem diferença, né, combinado com mortalidade cardiovascular, e talvez o melhor desfecho dele seja esse, mortalidade por todas as causas. De fato, bate na unidade, né, vai ser um P ali na margem da significância, mas ele conseguiu encontrar aqui 3% de mortalidade com DAPA e 4,5% com placebo. Em relação aos subgrupos, não tem diferença, não foi diferente nos subgrupos, e eu considero que essa é a tabela mais importante, que é a segurança. Porque a grande questão é, essa droga a gente já vai usar quando esse paciente for de alta, na primeira consulta. Será que eu preciso mesmo de um estudo que demonstre o benefício durante a internação para dar a droga durante a internação? Será que eu preciso demonstrar que a estatina, que o ezetimibe, eles têm benefício naquele curto espaço de tempo durante a internação para dar? Não, a gente já introduz durante a internação, inclusive a diretriz de dislipidemia recomenda como nível de evidência C. Se esse indivíduo vai se beneficiar de uma droga no longo prazo, eu já posso começar durante a internação. Então a pergunta não é nem se eu devo começar essa medicação, mas se eu posso, porque a preocupação é com segurança. A gente já teve estudos como o Defender, utilizando dapagliflozina no cenário da terapia intensiva, pacientes críticos. A gente já teve estudo DER, utilizando essa droga no cenário do Covid, que demonstrou que é seguro, e aqui está mais um estudo demonstrando a segurança. Vejam vocês aqui em relação à cetacidose glicêmica zero, eventos adversos levando à descontinuação do produto igual, uma hipotensão sintomática discretamente maior na DAPA, mas muito pequena, uma piora de função renal que é às vezes até mascarado, né, pelo aumento da creatinina, né, um pouco maior da DAPA, mas 0,2% só de hipoglicemia, ou seja, é muito seguro dar a medicação. E quando colocado na meta-análise, né, a significância que não apareceu no estudo principal, aqui ela aparece. Uma redução de 29% de morte cardiovascular ou internação por ciência cardíacas, e aqui aquela redução de mortalidade, né, que bate ali na unidade no DAPA, ele aparece aqui, uma redução bem considerável, né, de 43% de mortalidade por todas as causas. Então, é um estudo que teve a limitação da redução de taxa de eventos, e é um estudo que, considerando a redução do risco relativo que ele observou de 14%, ele não tem poder para ver a diferença, mas que, olhando para a meta-análise, eu diria que é seguro dar a medicação durante a internação desses pacientes, e se eu considerar a meta-análise e não o resultado do estudo, eu deveria começar a medicação, porque isso se associa a uma redução não só de eventos cardiovasculares, como de mortalidade por todas as causas. Então, eu considero que é um estudo negativo positivo, né? O estudo principal foi negativo no desfecho primário, mas quando juntado nessa meta-análise com os outros estudos, ele acabou ficando positivo. Portanto, eu considero que a DAPA é segura. Na meta-análise, foi eficaz para a redução de eventos e para a redução de mortalidade. Portanto, a gente já poderia começar essa medicação no paciente internado por IC durante a internação e perder aquele medo do uso do inibidor de SGLT2 durante a internação, porque são drogas muito seguras. Bom, pessoal, estou me encaminhando já para o final. Eu queria só, em um slide, apresentar o Parachute, que é um estudo brasileiro que merece o nosso apreço, que é o uso de sacubitril valsartana versus enalapril, né, para pacientes com insuficiência cardíaca por Chagas, um cenário super pouco avaliado. Esse foi um estudo em pacientes com fração de ejeção de menos de 40%, New York Heart Association de 2 a 4, onde em quase 1.000 pacientes, né, 920 pacientes randomizados para sacubitril valsartana versus enalapril, em centros do Brasil, Argentina e México, usando aquela metodologia do win ratio, né? Ou seja, onde se considerava, né, no desfecho não apenas desfechos clínicos, né, como hospitalização por insuficiência cardíaca, morte cardiovascular, mas também uma mudança em 12 semanas do NT para o BNP, foi documentado aqui que, de fato, o sacubitril valsartana foi superior ao enalapril, né, 52% a mais de probabilidade de vitórias, né, de ser melhor do que o enalapril, principalmente puxado por essa melhora do NT-proBNP. Um estudo que não foi
um estudo tão longo no segmento. O NT-proBNP é um bom surrogate de desfecho. Ah, a interpretação geral que a gente tem visto é de que sim, de que parece que sacubitril/valsartana é de fato superior a enalapril, como já é em outros cenários, é também no Chagas. E só para mostrar para vocês o desafio que esses são todos os estudos apresentados no Congresso. Para quem quiser, a gente manda depois, para vocês terem pelo menos os highlights, né? A gente tem que selecionar, né, de todos esses estudos, alguns para apresentar aqui, só mostrando alguns que a gente apresentou em síndrome coronariana aguda, outros que a gente não apresentou. O aquático, por exemplo, foi muito bom. Mais um estudo demonstrando que associar anticoagulante com antiagregante durante tempo prolongado aumenta a taxa de eventos, né? A gente já sabe disso, por exemplo, do AFIRE, né? Um estudo prévio, né? Estudos em cirurgia cardíaca a gente apresentou o TAXI, estudos em prevenção cardiovascular, né? Como o DANCAVAS 2, um estudo de check-up, né? Convite para check-up, na verdade. Uh, Foi apresentado o Victorian Differentiate utilizando inclisiran, né, mostrando que o uso inicial de inclisiran, você consegue um controle do LDL mais rápido do que tentar aumentar a estatina e usar inclisiran. É mais um estudo de comparação de estratégia. Né, em relação à eletrofisiologia, né, o Jorge, eu queria até que ele comentasse, né, o Marcelo tinha pedido para ele falar sobre o ALONE-AF, um estudo em pacientes sem recorrência de FA em 12 meses, aqueles que fazem a ablação bem sucedida, e hoje o sucesso da ablação tem aumentado, e de fato a dúvida aqui do estudo era se eu deveria ou não deveria manter a anticoagulação. A gente sempre teve vontade de suspender a anticoagulação, mas a gente só suspendia o antiarrítmico, e de fato a descontinuação aqui do anticoagulante parece que se traduziu, né, numa redução de um desfecho combinado NACE, né, de AVC, embolia, sangramento maior, versus continuar com DOAC. Eu acho que já é um passo aí que a gente vai, 840 pacientes, mas um passo que a gente caminha para a suspensão da anticoagulação pós-ablações bem-sucedidas, né? O DIGIT-HF, né, se eu falei do bom funcionário no caso da dapagliflozina, que a gente exige demais dela, a gente tem um funcionário que estava quase se aposentando, e de repente ele é reconvocado para o trabalho. Aqui foi digitoxina, não foi digoxina, mas um estudo muito interessante com digitoxina demonstrando que a digitoxina teve aqui um bom desempenho na redução de mortalidade por todas as causas, hospitalização por insuficiência cardíaca em pacientes com HFrEF, né, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Então, 1.200 pacientes, estudos muito interessantes que traz aí né, chama de novo uma droga que foi esquecida, eu diria até que pela minha geração, né? O DIG Trial não demonstrou benefício em mortalidade, mas é interessante observar que a gente já sabia que os digitais eles têm um efeito na redução de internação por IC, melhora sintomática, mas a grande verdade é que eu particularmente faço aqui uma meia-culpa, faz muito tempo que nos meus pacientes de consultório com IC eu não uso digital. E conversando com a Lídia Zitins, com a Fabiana Marcondes, elas são especialistas em si, elas gostam da droga, usam a droga em alguns cenários, então é tentar achar em que cenário a gente vai usar essa medicação. Bom, pessoal, vou interromper aqui o compartilhamento, a gente passou um pouquinho do tempo, mas já abro aqui para o Marcelo fazer as considerações e agradeço aqui pela atenção de todos. Obrigado. Edu, tá ouvindo? Estou ouvindo. Edu, obrigado aí pela revisão. Já está virando aí uma tradição aí, pós-congresso, a sua revisão. Só para aproveitar esse finalzinho, a única coisa que eu acho que vale a pena do estudo da dapaglifosina é a oportunidade de iniciar o tratamento otimizado antes da alta, porque isso agrega aí Isso. a adesão à terapia. Então, acho que muito do benefício é que esses pacientes, quando usam medicação antes da alta, eles têm uma taxa de manter nos primeiros 12 meses Isso. Concordo. 40% maior, né? Então, acho que isso acaba compensando. Então, só para poder fazer essa complementação aí dessa excelente revisão do Edu, eu pedi para o Jorge falar um pouquinho desse estudo do Alone IF de fibrilação atrial, e coincidente, pedi mesmo para a Fernanda Castanhol, que também foi no europeu, falar do DIGIT-HF, para falar da Perfeito. digitoxina. Então, Jorge, se você puder falar aí rapidamente, um minuto e meio, para depois a Fernanda complementar o dela.
Perfeito. Boa noite a todos. Excelente apresentação, Eduardo. Obrigado aí pelo convite, Marcelo. Tive o prazer de estar lá no Congresso, ver a apresentação desse estudo também. O estudo é Alone AF, foi um ensaio clínico sul-coreano que objetivou o quê? Avaliar se você, a superioridade de você suspender a terapia de anticoagulante no paciente que tinha feito ablação de FA e estava mais de um ano sem articulação. Ele foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, na Coreia do Sul, e que foi em 18 centros lá. Foi um estudo aberto, apesar de ter sido randomizado, mas foi um estudo aberto que teve uma população de 800 pacientes, ele dividiu em dois braços, tendo como critério de inclusão pacientes que tinham feito a ablação e estavam pelo menos um ano sem documentação de fibrilação atrial. Esses pacientes, a mediana foi 3 anos da ablação, da terapia por ablação, e eles foram acompanhando no ambulatório por eletrocardiograma e Holter, não podia ter fibrilação atrial documentada. Aí dividiu em dois braços. Em um braço onde ele suspendeu a articulação e outro braço onde ele manteve a articulação basicamente com NOA, que a maioria foi o apixabana ou rivaroxabana. Eram pacientes que tinham um risco, fenômeno tromboembólico até relativamente altos. Era a mediana de um chá de Vasco de 3, tirando o sexo, não tinha que ter algum fator de risco além do sexo calculado no chá de Vasques, e teve um desfecho primário, um desfecho composto AVC, fenômenos tromboembólicos e sangramentos maiores. E teve um desfecho secundário, eles avaliavam separadamente AVC isquêmico hemorrágico, pacientes que já tinham infarto agudo do miocárdio, sangramentos maiores e sangramentos menores. Eles acompanharam esse paciente por 2 anos, e foi verificado que houve uma redução no desfecho composto de quem parou de utilizar a anticoagulação, que ficou comparado com os pacientes que estavam utilizando anticoagulante. E principalmente a custa de quê? De redução de sangramento maior. Uhum. E interessante que não houve diferença de fenômenos tromboembólicos. Houve diferença de desfecho primário à custa de sangramentos maiores. E quais são, e quando você faz análise secundária, não houve aumento de fenômenos não houve aumento de AVC, não houve aumento de infarto ou fenômenos tromboembólicos. Qual foi a conclusão do estudo, então? A conclusão foi que que utilizar nesse perfil de paciente, que é parar o anticoagulante após a ablação, que você não documentou recorrência de fibrilação atrial, foi superior você não utilizar anticoagulante do que naqueles pacientes que mantiveram a terapia anticoagulante. Alguns pontos interessantes. Paciente a taxa de recorrência de fibrilação atrial foi muito baixa. Os pacientes, depois que foram randomizados, ali tinham menos de 10% de recorrência de fibrilação atrial. E tem alguns limitantes do estudo, foi um estudo aberto. Isso é um fator limitante. É uma população que apenas 20% eram mulheres. Foi uma população que era apenas sul-coreana, então, assim, que é uma população muito específica para generalizar, mas levanta, acho que uma coisa importante, que se um perfil de doente, que se a gente consegue documentar que ele faz ablação, não há recorrência de fibrilação atrial, dá um pouco mais de tranquilidade da gente suspender o anticoagulante a médio e longo prazo. Eu achei um estudo bem interessante, acho que cada vez mais a gente está indo para essa área de intervenção por catéter em paciente com fibrilação atrial. E eu acho que isso é o nosso dia a dia, que eu estou vivendo na UTI, a gente tem muito paciente de fibrilação atrial com oportunidade de fazer ablação e crescer nessa área no nosso hospital. E tem mais, né, Jorge? Já tem gente até fazendo antes de sair o resultado do estudo, né? Quantos Sim, pacientes você já não pegou que ablacionou com sucesso e já suspendeu o exato. anticoagulante? Eu já peguei uns dois. Sim, sim. E eu acho que o fato de você manter esse paciente em ritmo sinusal, eu acho que é um pilar no tratamento da fibrilação atrial. Eu faço ecocardiograma, você vê cada vez mais a cardiopatia atrial, que é o paciente faz FA, dilata o ato esquerdo, faz cisto mitral, que é um fator perpetuador
Uhum, gerando mais dilatação do ato, mais ciência mitral. Quando você vai fazer a ablação desse indivíduo tardiamente, cheio de fibrose no ato, torna uma ablação uhum. mais difícil com redução de eficácia. Você conseguir manter esse indivíduo em ritmo sinusal, sem dilatação do átrio, e poder agora, com o estudo, você tirar anticoagulante, isso é fantástico. Eu acho que Maravilhoso. é fantástico enfim, eu acho que no nosso dia a dia para nossos pacientes. Acho que assim, o que vai levantar muito aí no futuro é o estudo da função atrial, né? Essa cardiomiopatia atrial, agora que a gente tem um strain do átrio esquerdo, avaliar aí a função do apêndice, certamente a gente vai conseguir estratificar melhor quais os pacientes que, mesmo mantendo eles em teoricamente ritmo sinusal depois de um ano, juntando aí o chá de Vasco maior do que 4, se esses aí ainda realmente eles vão ser seguros da gente suspender ou não. Mas eu acho que realmente é o que o Edu falou. A vontade é enorme de suspender anticoagulante, porque assim, vai sangrar. O Vai objetivo do sangrar. remédio vai fazer esse cara sangrar em algum momento, em algum cenário, né? E era um chá de É, Vasco alto, assim, tipo, não era um paciente baixo, Uhum. totalmente baixo de trombose. Então, achei bem interessante. tá. O Edu, a Cris fez uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver só se eu consigo abrir. Deixa eu ver aqui. Ah, 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 ah. Ah, se no Target o inibidor de P212 era clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel. É Cris, isso. era preferencialmente ticagrelor ou prasugrel. Assim, no braço monoterapia, foi pouco mais de 700 pacientes com ticagrelor, pouco mais de 200 com prasugrel e cerca de 50 só com clopidogrel. Então, a minoria usou clopidogrel. Até porque ele não é o inibidor de P212 de escolha no agudo, tá? Então, é a maioria ticagrelor. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Edu? Gente, acho que pelo adiantado da hora, Edu, muito obrigado. Jorge, obrigado também aí pela rapidez com que você preparou. Avisei super em cima da hora. E aí a gente fica esperando aí a próxima reunião da Cardio daqui a 30 dias. Gente, uma Beleza, boa noite. pessoal? Obrigado a Obrigado. todo mundo Boa aí. noite para todo Obrigado, mundo. boa noite.